Bem, pessoal, a gente vai dar início ao assunto de mecânica dos solos, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar, certo? Que eu vou ser solícito a vocês e interromper para tirarem as dúvidas, certo? Esse é o primeiro assunto que a gente vai ver, que é uma parte mais teórica, ok? Então, por enquanto não envolve muito cálculo ainda, na verdade não tem nada de cálculo, é só teoria, literalmente, falando sobre a parte de introdução à mecânica dos solos, certo? Então, ó, o solo e globo terrestre. A Terra é aproximadamente um elipsoide, certo? Então, ela tem uma rotação de diâmetro equatorial de 12.713 quilômetros. Essa exatidão deve-se aos dados fornecidos por vários satélites artificiais que fornecem inúmeras medidas da Terra. O erro dessa medida foi de 8 metros para mais ou para menos. Então, conceito geral, já que a gente está no curso de edificações, uma edificação pode parecer bem simples para vocês, mas a gente esquece disso muitas vezes. Uma edificação está locada, situada em um solo, então para a gente compreender o solo, a gente precisa entender um pouquinho o globo terrestre, certo? Então, a gente vai dar uma viajadazinha nesses assuntos, referentes mais à geografia, mas a gente volta em pouco tempo dessa viagem à órbita aí, digamos assim, só para a gente compreender como é a formação e constituição do planeta, para aí sim a gente ter embasamento para começar falando sobre a mecânica dos solos, certo? Nesse caso aqui é só alguns dados referentes à Terra, certo? Com relação ao seu tamanho, extensão, e outras características, como o formato dela no episódio, certo? A composição dessa Terra, desse planeta onde habitamos, ela basicamente é composta por 4 camadas, ok? Existe a crosta, que é onde a gente se situa, existe o manto e existe o núcleo, que esse núcleo, digamos assim, é subdividido em duas partes, núcleo interno e externo, ok? Então, por partes. A crosta é a camada que reveste o planeta, é sólida e pouco espessa. Nelas estão localizadas as placas tectônicas que formam os continentes e os leitos do oceano. Ou seja, tudo que a gente, onde a vida humana, digamos assim, os seres humanos habitam, vamos utilizar de maneira mais genérica, é na crosta terrestre, certo? A gente tem as placas tectônicas, que são responsáveis pelos movimentos tectônicos, que eu acredito que vocês já sabem o que é, né? São responsáveis pela formação das cordilheiras, diretamente a atividade vulcânica, também os terremotos, tremores de terra, são de responsabilidade, digamos assim, do movimento dessas placas tectônicas. E essas placas estão situadas exatamente na crosta terrestre, ok? Quando a gente vai avançando, digamos assim, quando vai adentrando um pouco mais em sentido ao interior da Terra, a gente vai para outra camada, que é o manto, certo? O que seria esse manto? São pedaços no estado sólido ainda, certo? Intercalados com uma pasta viscosa, que é o magma, certo? Esse intenso calor que emana do manto e seu envolvimento nascem os terremotos. Então, vocês, só para utilizar uma analogia, para vocês tentarem visualizar, é como, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas eu acredito que sim, quando vocês colocam alguma coisa no fogo para ferver, tipo um miojo, tipo um arroz, alguma coisa desse tipo, vocês colocam água e colocam alguma coisa para ferver. Quando a temperatura vai elevando, obviamente a água tem um certo ponto de ebulição, ela passa do estado líquido para o estado de vapor. E tudo que está imerso ou inerte dentro daquela substância passa também a se movimentar. Por exemplo, um miojo. Quando você pega uma água fria, você coloca ele e fica paradinho lá. Quando você pega uma água, começa a ferver, coloca o miojo já não fica mais parado, certo? Uma sopa, sei lá, um feijão, um arroz, algum tipo de alimento que está em água fervendo, em água borbulhante, ela já não fica mais parada. E
é uma analogia que eu tento fazer para vocês entenderem que essa parte do manto até o núcleo não existe nada que esteja parado, certo? Tudo está em movimento. Obviamente que o movimento é um pouco diferente do que acontece na crosta, mas está em movimento, certo? É justamente por essa movimentação que ocorre no manto é que vai existir essa oscilação e que vai mexer com as placas tectônicas e por consequência acontece os terremotos, por exemplo, certo? Então, essas partes sólidas, inertes, nessa pasta, digamos assim, um pouco já mais viscosa, não é líquida ainda, é viscosa. É uma característica assim, é uma propriedade física que vem antes do líquido, essa propriedade viscosa. O que é um material que seria viscoso? Um exemplo para vocês conseguirem visualizar é o mel. O mel de abelha, ele não é líquido e nem é sólido. O mel é um material viscoso, ou seja, se a gente derramar, ele tem uma certa aderência, ele demora um pouco a escorrer, certo? Então, o mel é um exemplo de material que é viscoso. Então, basicamente, na parte do manto, a gente tem esse material viscoso, ok? O núcleo interno é formado por uma liga metálica. Geralmente esses metais são mercúrio, enxofre, eu não sei se tem ferro, eu não lembro, mas mercúrio e enxofre são os principais que atuam dentro desse núcleo externo, certo? E, obviamente, quanto mais interno, quanto mais em sentido ao centro a gente for, maior vai ser a temperatura, certo? Mais elevada é a temperatura dessa parte do globo terrestre, ok? De certa forma, sim. Quando a gente fala do núcleo interno para o externo, a principal diferença é essa, que está uma junção, digamos assim, entre pressão e temperatura que faz com que o material seja um pouco mais rígido. Nessa parte do núcleo externo e até um pouco do manto, os materiais não são tão rígidos assim. A gente tem essa característica da viscosidade, certo? Então são mais maleáveis, digamos assim. Mas quando uma pressão atuando é muito grande, acaba que os materiais vão se solidificando, certo? Mesmo com temperaturas bem elevadas. Deu para entender? Nada. Então, no núcleo interno, certo? Que é uma parte mais ao centro ainda, digamos assim, é composto por uma liga metálica também, porém uma pressão é 3,5 milhões de vezes maior do que na superfície sólida, certo? Ou seja, na parte da crosta terrestre. Para vocês terem uma ideia, é, eu acredito também que vocês já devem ter mergulhado, sei lá, numa piscina, num açude, num lago, enfim, terem ficado submersos em água e vocês já devem ter passado por essa experiência que quanto mais fundo a gente vai, mais os efeitos da pressão atuam sobre o nosso corpo, ou sobre nós. Por exemplo, quem já mergulhou em uma piscina, ou enfim, qualquer tipo de, de água, vocês percebem que quanto mais fundo a gente vai, mais o nosso ouvido começa a doer, mais a gente não consegue sentir tanto assim a questão da, do entorno, vamos dizer assim, que é o exemplo mais clássico é o do ouvido. Sempre quando a gente mergulha mais fundo, o nosso ouvido começa a doer. Então, essa questão do ouvido doendo está diretamente ligada à pressão que tem quando a gente mergulha mais profundamente, certo? E a pressão é um dos fatores que influenciam diretamente a composição de um solo, certo? Deu para entender essa parte de pressão, temperatura, manto, crosta? Deu para. Oi, pode perguntar. Joel, né? Joel, não sei te dizer, porque assim, existem vários fatores que influenciam diretamente nessa questão da formação da litosfera, certo?
Mas eu acho, né, não vou dizer com certeza, mas eu acho que varia muito a questão do distanciamento do planeta para o Sol, a questão de pressão propriamente dita, de temperatura, por exemplo, um dos planetas que tem características mais semelhantes à Terra é Marte, né? Inclusive é onde estão sendo feitas algumas pesquisas para a viabilidade de vida humana fora do planeta Terra, né? Então, essas características eu acredito que sejam muito voláteis no sentido de que varia muito de um planeta para outro. Eu não consigo te afirmar se isso é verdade ou não, se todos os planetas têm litosfera e se tiver, quais são esses que compõem, que têm ou que não têm essa região, certo? Deu para entender ou ficou mais confuso? Certo, então vamos lá. Qualquer pergunta podem fazer, certo? E aqui, pessoal, a gente tem. Eu não gosto dessa parte embaixo aparecendo. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem jeito não, vai ficar aparecendo, não tem nada não. Aqui, pessoal, a gente tem basicamente os três tipos de rochas que são constituídos. E vocês, eu acho que o professor de geografia de vocês, não sei, vai falar um pouco que é diferente, que é bastante diferente, muito diferente, rocha de pedra. Pedra é um resquício de qualquer tipo de solo. Rocha não, rocha é o que dá origem aos solos, certo? Quem tiver com caderno e puder anotar, pessoal, eu vou falar mais explicadinho sobre cada um desses três tipos ao longo desse slide, ao longo dessa aula, certo? Mas a gente tem as rochas ígneas, que são essas rochas aqui, ou ígneas ou magmáticas, que são formadas através do magma, que sai da parte do entre a crosta e o manto. Não vamos dizer que é o manto, não, mas vamos generalizar que geralmente esse magma ele é resultante de atividades tectônicas na região da crosta e do manto terrestre, certo? Dão origem a essas rochas ígneas, que é essa primeira imagenzinha aqui, certo? Essa imagem no canto superior direito, a gente tem uma imagem de uma rocha sedimentar, certo? Como vocês podem perceber, pessoal, aqui existem várias linhas de projeção. O que é que isso quer dizer? Que ao longo do tempo foi se formando a constituição de uma rocha, outra rocha por cima, outra rocha, outra rocha. Muitas das vezes não era a mesma constituição do mesmo material, a constituição que a gente chama mineralógica. Não eram os mesmos minerais que atuavam para a constituição. Isso aqui, pessoal, é ao longo de milhares e milhares de anos, não é uma coisa feita do dia para a noite. Isso aqui demanda muito tempo para ficar nesse estado, certo? Que é o segundo tipo de rocha que a gente vai estudar, que são as rochas sedimentares. Como o próprio nome já sugere, sedimentos de outras rochas, sejam ígneas ou sejam metamórficas, vão se acumulando e vão formando essa nova rocha, certo? Então, o primeiro tipo são rochas ígneas, o segundo são rochas sedimentares e o terceiro tipo, pessoal, são rochas metamórficas, certo? A gente geralmente aprende a palavra metamorfismo através da música de Raul Seixas, né? Aquela metamorfose ambulante, mas o processo de metamorfismo nada mais é do que a mutação, digamos assim, das características químicas ou físicas que compõem uma estrutura molecular. Talvez usando essas palavras um pouco difíceis fique um pouquinho complicado de entender. Traduzindo, uma rocha metamórfica sofreu ação ou de pressão, ou de temperatura, ou do tempo, dificilmente vai ser do tempo, mas vamos colocar também ou do tempo, com que mudou sua composição estrutural, com relação às moléculas, às suas partículas, enfim, e tornou ela uma nova rocha, seja por pressão muito elevada, seja por temperatura muito elevada. Aconteceu uma mutação, e essa mutação não foi de nível externo, foi de nível molecular. Por isso que o nome dessa rocha ela é rocha metamórfica, porque ela sofreu uma mutação, uma metamorfose, certo?
deu para compreender, pessoal, os três tipos. Obviamente que é só uma breve introdução, ainda vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Oi, qual parte? As três ou algum específico? Certo, vamos lá. O primeiro tipo que a gente tem são as rochas ígneas. Como o próprio nome já sugere, são as rochas que são oriundas de atividades vulcânicas, certo? Quando vai lá, acontece alguma atividade sísmica no vulcão e é emanada alguma larva, e essa larva, ao contato com a superfície, que é obviamente mais fria, vai esfriar esse material e vai formar uma rocha. Essa rocha a gente chama ela de ígnea, certo? Ou magmática, é o mesmo nome, se refere à mesma rocha. Ígnea ou magmática são o mesmo tipo de rocha. Oi, também, muitas das vezes, ela não precisa encostar no mar para ela se resfriar, certo? Só pelo fato de estarem dentro de um vulcão, por exemplo, com temperatura bem mais elevada, e chegarem na superfície da Terra com temperatura bem mais amena, de 30 graus, 40 graus, por exemplo, 25 graus, sei lá, a temperatura ambiente, só pelo fato de entrar em contato com essa temperatura já é um dos motivos que fazem com que elas se resfriem, certo? Deu para entender? Não, geralmente não. O que vai, o fator determinante, digamos assim, que vai fazer com que ela se transforme, vai ser a temperatura, certo? Quanto maior for o choque térmico, mais rápido ela vai se solidificar, mais rápido ela vai se transformar em uma rocha, certo? Se eu tô, sei lá, eu não sei nem se existe, mas vamos supor o Alasca, que eu acho que é o lugar mais alto do mundo, eu não sei nem se é, mas só para vocês entenderem. Se eu estou no Alasca, lá no cume da montanha lá do Alasca, tem um vulcão a não sei quantos quilômetros de altura, de altitude, e acaba saindo lava desse vulcão, que está com temperatura interna fácil de 2000 graus Celsius, por exemplo, uma temperatura bastante elevada. E quando chega nessa superfície do Pico Everest, lá tá nevando, tá a temperatura, sei lá, de -10. Oi, também, também. No sentido de que ela vai ser moldada, obviamente, que quando vocês falam isso, só explicando para o pessoal de maneira geral, a gente não vai estar se tratando de agente modelador como se eu pegasse aquela imagenzinha de um pessoal, de um artesão trabalhando com barro, que vai moldando esse material. Mas é um agente que influencia diretamente. O clima influencia diretamente. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Tem essa função também. Por nada. É, deu, essa parte de rocha ígnea, eu vou passar para sedimentar, que é a segunda imagem. Sedimentar, o nome é muito sugestivo. Sedimentar vem de sedimentos, ou seja, é o acúmulo de vários farelinhos, vamos dizer assim, de rochas que ao longo do tempo foi se acumulando e ali formou outra rocha, certo? Então a sedimentar se refere a isso. A metamórfica, ela é um pouquinho diferente. Ela sofreu alguma coisa, ela tem um trauma, digamos assim. A metamórfica, um dia ela foi sedimentar, ou um dia ela foi ígnea, e aconteceu alguma coisa com ela que mudou completamente sua personalidade, vamos dizer assim. Aconteceu uma metamorfose nela, que ela mudou suas características, o seu arranjo molecular mudou completamente. Então ela passou a ser uma rocha metamórfica, certo? Eu vou passar o que pediu, não sei se foi Joel, não sei, ainda não associo direito às vozes de vocês, mas eu acho que foi Joel que pediu para explicar de novo. Deu para entender? Ou quer que eu repita? Foi Jardel, né? Deu para entender? Certo. Então, seguinte, essa parte é bem mais detalhada, certo? Eu acho que dá para vocês compreenderem melhor. As rochas ígneas, elas são divididas em duas partes, digamos assim. Não é pelo fato de ter chegado a uma erupção que eu vou ter formação
de rocha ígnea ou que toda rocha ígnea é igual. Não. Existem basicamente dois tipos: rochas ígneas extrusivas, como o próprio nome já sugere, esse extrus, né, que é a parte extra, como o nome já diz, sugere que a formação dessa rocha foi feita do lado de fora do vulcão, da atividade vulcânica, certo? Geralmente, vocês lembram que eu falei aqui, ó, nesse manto núcleo que tem várias, formado por liga metálica, ou seja, tem vários metais. Que metais são esses? Geralmente ferro e magnésio e sílica, certo? Não precisam se atentar a esses nomes a princípio. A gente vai ter mais tempo, mais atividades para ir trabalhando com isso. Ou seja, elas são classificadas como rochas ígneas extrusivas quando elas são formadas do lado de fora da superfície. Vamos dizer assim, quando elas são constituídas na superfície terrestre, certo? E elas são rochas ígneas intrusivas. Intra já está dizendo que é dentro, né? Extra é fora e intra é dentro. Ou seja, quando elas são resfriadas, vamos usar esse termo mais genérico, quando elas são resfriadas do lado de fora, a gente classifica como sendo rochas ígneas extrusivas. Quando elas são resfriadas do lado de dentro, elas são consideradas como rochas ígneas intrusivas ou plutônicas. Também não precisam se preocupar com esses nomes extravagantes. Aí vocês podem perguntar, mas como é que elas vão se resfriar do lado de dentro? Certo? E outra, o que significa esse dentro e esse fora? Basicamente, eu estou levando como referência a superfície terrestre. Se ela se resfriar do lado de fora da superfície terrestre, ou seja, na atmosfera, recebendo, sei lá, as ações da atmosfera, ela vai ser uma rocha ígnea extrusiva. Se ela se resfria dentro ainda, tudo isso faz parte da crosta, certo? A gente não está passando de crosta, manto, núcleo, não. Tudo isso faz parte da crosta. Se ainda dentro da crosta ela se resfria sem atingir a superfície terrestre, ela é considerada uma rocha ígnea intrusiva. Aqui tem alguns exemplos de diques. O que são diques? São algumas falhas, digamos assim, geológicas, alguns espaços. A gente pode associar para ficar mais fácil de vocês compreenderem, como se fossem tubulações, certo? Que a gente tem tubulação na nossa casa, no banheiro, na cozinha, enfim, alguns tubos que conduzem água. Basicamente, esses tubos conduzem o magma, certo? Que é esse material que é de origem vulcânica, geralmente composto por ferro, a sílica, ferro e magnésio, e à medida que ele vai se aproximando, digamos assim, da superfície terrestre, ele não precisa necessariamente chegar na superfície terrestre para se resfriar. Se esse processo de resfriamento acontecendo dentro da Terra, elas são rochas intrusivas. Oi, pode perguntar. Sim, sim. Digamos assim que basicamente vamos fazer uma analogia como se essa peça aqui fosse um corpo humano e essas brechas fossem veias, certo? Se acontece o resfriamento aqui nessas veias, entre aspas, acontece o entupimento dessas veias. Então, por isso que acontecem esses alargamentos aqui nas laterais, que se um local, se uma passagem está obstruída, ela vai procurar outras saídas ou outros locais para tentar seguir seu fluxo, certo? Deu para entender? De certa, sim, é porque, como diz, como diz o ditado, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, certo? O que a gente poderia tirar de bom dessa parte? Que, obviamente, é a qualidade desse solo com relação à sua resistência. Mais para frente a gente vai ver. Mais para frente, quando eu digo outros assuntos, lá para a segunda prova, a gente vai ver que a resistência do solo é influenciada diretamente pelos materiais que compõem, certo? Então, se eu tenho resfriamento, imagine aí um magma, obviamente que isso aqui não é nem tão perto da superfície, aqui são quilômetros para baixo da Terra, certo? Então, se eu tenho um material que é o magma, que vem geralmente do manto da Terra, e ele vem resfriado aqui embaixo, né, que ele não chega a atingir a superfície,
Obviamente, se eu for fazer uma escavação, ou para ser mais preciso com o exemplo, se eu for construir uma casa, é, justamente, ele tem ferro, magnésio na sua composição, ele vai ter uma resistência bem mais elevada do que um solo argiloso, por exemplo, que é mais composto por argila, minerais, quartzo, enfim, certo? Então, existem vantagens e desvantagens, vai depender do que a gente está pensando. Mas, por exemplo, esse solo provavelmente vai ter uma resistência bem mais elevada, certo? Vai ser bem mais difícil a penetração nesse solo. Aí pode ocasionar, pode ser ruim no ponto de vista de que se eu tenho uma bacia sedimentar, por exemplo, eu preciso que a água da chuva infiltre no solo. Vai ser bem mais difícil a água da chuva infiltrar, porque esse solo é bem mais blindado, vamos dizer assim, certo? Se por um lado ele ganha na resistência, por outro lado ele perde na permeabilidade desse solo. Se um lado bom, digamos assim, é a resistência do solo, que ficou bem mais elevada, o lado ruim disso daqui não é ruim, é porque depende da finalidade. É porque esse solo vai ficar impermeável, ou seja, in é sufixo de negação, certo? Então, não, in significa não, permeável, ou seja, sem permeação, sem percorrer. Ou seja, esse solo não vai conseguir infiltrar a água, certo? Se chover aqui sobre essa região, provavelmente essa água vai ficar acumulada aqui e não vai conseguir infiltrar no solo, certo? Deu para compreender? Na, assim, na verdade vai, porque, como a gente falou, essa é uma escala muito grande. Aqui são quilômetros, certo? Mas, por exemplo, se eu. Opa, foi mal. Se eu tenho aqui, por exemplo, um aquífero, como no caso na região sudeste e centro-oeste, que existe o aquífero Guarani, não sei se vocês já ouviram falar, que é o maior reservatório manancial subterrâneo do mundo, que é no Brasil. São mais, se eu não estiver enganado, são mais de 54 mil ou 54 milhões de metros cúbicos de água, toda subterrânea. Então, se eu tivesse um aquífero ou um lençol freático aqui, dificilmente ele conseguiria se formar. Por quê? O solo é bem mais rígido, é como se fosse uma borracha, como se fosse um material isolante que evitasse a passagem da água. Então, dificultaria ainda mais a formação desses aquíferos ou desse lençol freático, certo? Deu para entender? Então, ó, basicamente, recapitulando, a gente tem três tipos de rochas, como eu disse a vocês no início, certo? É uma bola de neve, a gente vai entrando no assunto, vai entrando no outro, então vocês precisam perguntar e eu vou tentar sempre explicar duas, três, quatro, cinco, quantas vezes for preciso, certo? A gente tem três tipos de rochas: as ígneas, que são de origens vulcânicas, geralmente oriundas do magma; as sedimentares, que são de processos de acúmulo de sedimentos de outras rochas; e as metamórficas, certo? Que sofrem processo de metamorfismo, geralmente por pressão e temperatura. As ígneas ou magmáticas são divididas em duas categorias: as extrusivas, que são formadas na parte de fora da superfície terrestre. Fica um pouco errado eu falar parte de fora. É, se forma na superfície terrestre. Vamos ser mais simples. Quando esse resfriamento, aqui nessa parte, certo? Dessa daqui, das rochas, basicamente essas rochas extrusivas, ígneas extrusivas, são formadas na superfície da Terra, certo? E as rochas ígneas intrusivas, acontece esse resfriamento do magma, só que dentro não atingindo ainda a superfície terrestre, certo? Quando esse resfriamento acontece nessas partes inferiores, elas são denominadas como rochas ígneas intrusivas. Quando esse resfriamento acontece na parte externa ou superior, ou na parte da superfície terrestre, elas são rochas ígneas extrusivas. Deu para entender? Pode perguntar.
Não, por agora eu não tenho de cabeça qual a definição desse termo, mas eu posso pesquisar e tentar ver o que é, certo? Depois. Dentro dessas rochas, né, que a gente falou, ígneas, que podem ser tanto intrusivas quanto extrusivas, a gente vai para a classificação das rochas sedimentares. Esse desenho ele explica bem como é formada as rochas sedimentares, certo? Aqui, esses, como se fosse um xizinho que tem aqui, são rochas pré-existentes, ou seja, são rochas que já existiam nesse local. Então a gente parte do pressuposto que as rochas sedimentares são formadas a partir de outras rochas, certo? E que rochas são essas? Podem ser tanto metamórficas quanto ígneas, intrusivas ou extrusivas, né? Então existe uma rocha aqui, geralmente ígnea, certo? E os sedimentos dessas rochas vão se acumulando. Essa parte mais embaixo, como está o nome aqui, não sei se está dando para todo mundo ver, é chamada de bacia de sedimentação, certo? Como o próprio nome já sugere, o que é uma bacia? Uma bacia serve para a nossa mãe acumular água, para tomar banho, sei lá, para acumular algum tipo de material. E é justamente isso que é a função dessa bacia. Ela vai acumular o quê? Ela vai acumular os sedimentos das rochas existentes, certo? E aqui vai acontecer um processo. Oi, também é um dos fatores que influenciam bastante. Mas, por exemplo, eu não vou dizer com certeza, mas como aqui no Brasil dificilmente tem atividade vulcânica, é, não estou dizendo que a gente não encontra, entendeu? Mas dificilmente a gente vai encontrar rocha ígnea. É mais fácil a gente trabalhar com rochas metamórficas e sedimentares. E se eu fosse colocar numa escala, sei lá, 80% da composição das rochas no Brasil são rochas sedimentares, certo? Eu não tenho esses dados concretos, mas uma boa parte desse tipo de solo são rochas sedimentares, certo? Existem alguns fatores que influenciam essa formação, que é um processo de intemperismo. Vocês já ouviram falar o que é intemperismo? Alguém sabe? Alguém tem alguma noção? É, é bastante comum. Geralmente vocês ouvem isso em química, se não me engano. Existe um intemperismo físico e um intemperismo químico. Mas, trazendo para a mecânica dos solos, o que são os interpéries? Vamos trabalhar com esse termo que é mais tranquilo. Os interpéries, pessoal, são os fatores naturais, ou seja, o vento, a chuva, os animais, o sol. Então, são fatores que são. Também pode se caracterizar por isso. Então, são fatores que influenciam diretamente na composição desse tipo de rocha. Se eu tenho vento, isso aqui, lembrando novamente que isso é em escala bem grande, certo? Isso aqui são milhões e milhares de anos para isso acontecer. O vento vem e leva uma faisquinha de grão dessa rocha e joga aqui embaixo. Outro dia tem uma chuva muito grande e leva um pouquinho dessa outra rocha e coloca aqui. Outro dia os animais mesmos estão andando por aqui, sei lá, e acabam levando pedacinhos de sedimentos, que a gente chama, e acaba acumulando aqui nessa parte mais baixa. Ao longo do tempo, ela vai se formando outra rocha, que é a rocha sedimentar, certo? Aí aqui compactação, cimentação, enfim, vários processos fisiológicos, digamos assim, que acontecem e dá a formação desse outro tipo de solo, desse outro tipo de rocha, perdão. A gente não está falando de solo, a gente está falando de rocha, certo? Então, deu para compreender? Eu acho que é mais tranquilo, rochas sedimentares.
certo? Então, ó, vamos lá. As rochas metamórficas são aquelas que, como eu falei para vocês, sofreram algum tipo de metamorfismo, ou seja, alguma alteração na sua constituição, na sua estrutura molecular, vamos dizer assim. A gente tem aqui um exemplo, perdão, que representa bem isso, que é o arenito que se transforma em quartzo, certo? Esses dois, apesar da imagem ser bastante diferente, é o mesmo tipo, ou é para ser, na verdade, o mesmo tipo de material, mesma rocha. Só que esse arenito sofreu uma mutação e se transformou num quartzo, certo? Ou seja, o que é que pode ter influenciado? Sei lá, pressões elevadas. Vamos supor que esse arenito esteja localizado a uma profundidade no mar, sei lá, de não sei quanto, de 1.000 quilômetros de profundidade no mar, uma profundidade bastante elevada. Não só no mar, mas na Terra também acontece isso, certo? Então, tem uma pressão de, sei lá, 300 mil quilopascal, enfim, então uma pressão absurda e ele acaba se remodelando e esse arenito se transformando em quartzo. Vamos supor que outro... Oi, sim, sim, de na verdade todos os fatores influenciam, na verdade, tanto a litosfera quanto a mesosfera, a isosfera, as diversas camadas, digamos assim, que a gente tem na atmosfera fazem uma relação direta. Eu não vou saber te dizer qual o nível de importância. A litosfera tem 80% de relevância na constituição dessa rocha, a mesosfera tem 20%, eu não sei dizer qual o nível de importância de cada uma delas, mas certamente cada um dessas etapas ou dessas constituições, vamos dizer assim, influenciam diretamente na constituição desses materiais, certo? Deu para entender ou ficou mais confuso, certo? Então, ó, e aqui a gente tem, isso aqui já caiu na prova no ano passado, eu coloquei para os meninos, é bem tranquilo, certo? Que é o ciclo das rochas. Isso aqui resume basicamente o que a gente falou ao longo de toda a aula. Que é o seguinte, a gente tem aqui as rochas ígneas, as sedimentares e as metamórficas, certo? Se eu tenho uma rocha ígnea e acontece o processo de intemperismo ou sedimentação, traduzindo, acontece o transporte desse material, ela vira uma rocha sedimentar, certo? Se eu tenho uma rocha metamórfica e acontece a intemperismo ou uma sedimentação, que intemperismo a gente já falou novamente, que é aquela ação da natureza, chuva, vento, sol, animais, enfim. Acontece esse acúmulo de materiais, a rocha metamórfica passa a ser rocha sedimentar, certo? A rocha ígnea é o mais difícil de acontecer. Geralmente elas só acontecem a partir de atividades vulcânicas. Mas se eu tiver uma rocha metamórfica e ela for sujeita a um processo de fusão, certo? Muito elevado, ela pode tornar-se uma rocha ígnea, mas é um processo muito difícil de acontecer, certo? E aqui, ó, nessas duas setinhas que chegam aqui nas rochas metamórficas se qualquer uma dessas rochas, tanto a ígnea quanto a sedimentar, sofrer metamorfismo, elas se transformam em rochas metamórficas. Deu para entender ou ficou confuso? Foi melhor esse resumo do ciclo? Posso sim, viu? Fazer isso. Eu vou tentar fazer. Vai depender muito da nossa conversa, do que a gente for falando. Se vocês gostarem ou não gostarem, mas eu vou tentar fazer tipo assim, na próxima aula,
tentar resumir tipo 5 minutos, bem rapidinho, tudo que a gente viu na aula anterior, para a gente começar a próxima aula, certo? Até por conta do tempo que eu já até tinha prometido vocês 3h30, já estou passando aqui do horário, mas eu vou tentar só terminar isso aqui para a gente finalizar essa parte aqui, certo? Aí na aula que vem a gente volta e remonta tudo isso aqui, ok? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte, para não ficar. Tá dando para vocês compreenderem bem. Ainda faltam. Pronto, ó. Como faltam em 5 slides, uns 4 slides, eu vou fazer o seguinte. Eu não queria, mas eu vou parar por aqui, para não ficar muito cansativo para vocês. E na aula que vem a gente retorna essa parte, certo? Pode ser? Eu vou. Provavelmente hoje no YouTube passo para vocês no Classroom.